Existe um silêncio no metrô de madrugada que não é natural. É um silêncio diferente, que te observa. E o Carlos aprendeu da pior maneira possível, depois que ele aceitou esse emprego, que as luzes nos trilhos não servem para iluminar o caminho. Elas servem para manter certas coisas afastadas. Prepara seu fone de ouvido porque hoje eu vou te guiar por 10 regras desse turno maldito. Mas eu deixo avisado de antemão para tomar cuidado, porque depois do relato de hoje, você não vai conseguir encarar com naturalidade nunca mais os barulhos que você escuta enquanto você está esperando pelo seu trem ou pelo seu metrô. Você já parou para pensar no que acontece nos túneis do metrô depois que as catracas são travadas e as luzes principais se apagam? A maioria das pessoas acha que o sistema simplesmente dorme, que os trilhos esfriam e o silêncio finalmente toma conta. Eu também achava isso, até ser transferido para o turno da madrugada, para a linha de manutenção profunda. Meu trabalho era muito simples, pilotar o trem do serviço 404, um modelo antigo, barulhento e bem sujo, cruzando a malha subterrânea da cidade para recolher entulho das obras e verificar a integridade dos trilhos. Um trabalho bem solitário, da meia-noite às 5 da manhã. Na minha primeira noite, o supervisor não me deu um treinamento formal. Ele apenas me entregou as chaves da cabine, um rádio de comunicação com muita estática e um caderno de couro sintético com as bordas gastas e páginas bem amareladas. Ele me olhou nos olhos e disse com uma seriedade que chegou a me dar calafrios. Leia antes de ligar os motores. E pelo amor de Deus, Carlos, não pula nenhuma linha. Eu sentei na cabine fria, liguei a luz amarela do painel e abri o caderno. A caligrafia era trêmula, como se tivesse sido escrita por alguém com pressa. Ou poderia ser alguém com medo. Se você está lendo isso, parabéns pela transferência. O pagamento é bom, mas há um motivo para a rotatividade ser tão alta. O subsolo à noite não pertence mais a nós. Nós somos apenas visitantes indesejados, tolerados. Para voltar para casa ao amanhecer, memorize e siga estas 10 regras com exatidão. Regra número 1. A partida deve ocorrer exatamente à 00:13, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Se o relógio do painel marcar 00:14 e você ainda estiver na plataforma inicial, desligue tudo, tranque a cabine e durma no chão. Não olhe para as janelas do trem até o sol nascer. O que quer que esteja esperando lá fora odeia atrasos. Regra número 2. Ao passar pelo setor leste, entre os quilômetros 4 e 7, o rádio comunicador vai ligar sozinho. Você ouvirá o choro de uma criança pedindo ajuda. A voz vai te soar familiar. Vai soar como alguém que você ama. Não responda. Não toque no rádio. Eles usam memórias para pescar. Apenas aumente a velocidade para 40 por hora e não olhe para o retrovisor da cabine. Regra número 3. Essa é uma das mais importantes. Por volta das 2 da manhã, você passará pela estação 14. É uma estação que foi abandonada nos anos 80. Não há luzes, não há catracas, apenas concreto podre. No entanto, ao passar pela plataforma escura, você verá pessoas, dezenas delas, homens e mulheres vestindo ternos cinzas impecáveis, parados em fila, olhando fixamente para a parede. Não reduza a velocidade, não buzine e o mais importante, se um deles estiver de frente para os trilhos olhando na sua direção, feche os olhos e conte até 10 em voz alta. Se você cruzar o olhar com o que quer que seja que esteja parado te observando, ele vai embarcar e você não quer ele no seu trem. Regra número 4. Se as luzes do seu painel de controle piscarem 3 vezes e ficarem vermelhas, pare o trem imediatamente. Desligue os motores. Isso significa que a inspeção começou. Você vai ouvir passos pesados andando pelo teto dos vagões vazios atrás de você. Fique em absoluto silêncio. Não respire fundo, não tussa. Os passos vão parar exatamente em cima da sua cabine. Se você ouvir algo arranhando o metal tentando abrir a escotilha de ventilação, apenas reze. O som vai passar depois de 5 minutos.
Regra número 5. Sempre mantenha a porta de aço que separa a sua cabine dos vagões traseiros trancada com um ferrolho pesado. Ocasionalmente, você ouvirá batidas frenéticas vindas do outro lado, alguém gritando que houve um acidente, pedindo para você abrir. Lembre-se, você está sozinho no trem 404. Não há equipe de limpeza, não há passageiros. Seja o que for que está batendo daquele lado, não tem rosto. Regra número 6. Preste muita atenção ao cheiro dentro da cabine. O cheiro normal é de graxa, poeira e ozônio. Se de repente o ar ficar gelado e você sentir um cheiro forte de cobre ou sangue antigo, prenda a respiração. Pegue a lanterna de emergência, deixe ela acesa e aponte diretamente para o seu próprio reflexo no vidro da frente. Não desvie o foco da lanterna até o cheiro desaparecer. Se você deixar o escuro tomar conta nesse momento, o seu reflexo vai sorrir para você, mas você não estará sorrindo. Regra número 7. No quilômetro 18, os trilhos fazem uma curva fechada que entra no setor de descarte. O farol do trem vai iluminar algo grande bloqueando a via. Parecerá uma pilha de sacos de lixo ou lonas escuras. Não freie, acelere ao máximo. Aquilo não é lixo, e se você parar para tentar tirar aquilo dos trilhos, ele vai se desenrolar, vai se levantar e vai perceber que você está ali. Passe por cima. Você não vai sentir nenhum impacto físico, apenas um frio extremo cortando a sua espinha. Regra número 8. Se o seu rádio emitir 3 bips curtos e, em seguida, uma voz profunda disser mudança de rota aprovada, pare o trem. Feche as cortinas da cabine imediatamente. Cubra os ouvidos com força. Durante os próximos 2 minutos, o trem vai se mover sozinho. Você não estará mais nos túneis da cidade. O ar vai ficar denso, cheirando a enxofre e terra molhada, e você ouvirá sussurros em idiomas que a garganta humana não consegue reproduzir. Quando o trem parar, você pode abrir as cortinas. Você estará de volta ao trilho normal. Nunca pergunte para onde o trem foi. Regra número 9. Lembra da estação abandonada? Dos homens de terno cinza? Se por algum motivo o trem engasgar e você for forçado a parar perto daquela estação, não olhe para os vagões traseiros pelo monitor das câmeras. Se você por qualquer motivo olhar, vai ver que todos os assentos estão ocupados. Eles não se movem, eles não falam, eles apenas sentam ali no escuro esperando. Se isso acontecer, abandone a cabine. Corra pelos túneis em direção à saída mais próxima e não olhe para trás. O trem pertence a eles agora. Regra número 10. A chegada ao pátio final. O turno acaba às 5 da manhã. Ao avistar as luzes brancas do pátio de manutenção, o alívio vai bater. Mas não relaxe ainda, não se deixe enganar. Quando você parar o trem e descer para a plataforma, o supervisor estará lá segurando uma prancheta. Ele vai sorrir e dizer: "Bom trabalho! Alguma anotação?" Responda apenas: "Os trilhos estão limpos." Se o supervisor perguntar se você teve companhia durante a viagem, corra. O verdadeiro supervisor nunca, jamais faz essa pergunta. Eu terminei de ler o caderno. Minhas mãos estavam suando frio, manchando a tinta velha do papel. Tentei convencer a mim mesmo de que era um trote do pessoal mais velho. Uma brincadeira de mau gosto para assustar o novato aqui. Olhei para o relógio do painel, 00:13. Liguei os motores, o trem tremeu ganhando vida e começou a deslizar para a escuridão do túnel principal. A primeira hora foi normal. Poeira, barulho de metal e o balanço monótono do vagão. Até que eu vi a placa descascada da estação 14 se aproximando na escuridão. Eu não ia reduzir a velocidade. Eu segurei firme no manche de aceleração. A luz fraca do meu farol iluminou o concreto podre e lá estavam eles, em fila. Homens e mulheres de terno cinza virados para a parede. Mas conforme o trem passava em alta velocidade, o som de algo cortou o silêncio da minha cabine. O painel piscou em vermelho 3 vezes. E a porta de aço blindada, bem nas minhas costas, fez um barulho metálico pesado. Eu não fechei os olhos. E agora eu sinto o cheiro de cobre. Lembrei inevitavelmente da regra 6. O ar da cabine despencou para 0 graus. Minhas mãos estavam congeladas no manche de aceleração.
mas eu precisava soltar uma delas. Tateei o painel no escuro até agarrar a lanterna de emergência, acendi e apontei direto para o vidro à minha frente. Lá estava o meu reflexo, suado, pálido, aterrorizado, mas a boca no reflexo estava se curvando para cima. Um sorriso largo demais, esticando a pele, mostrando dentes que pareciam pontiagudos. Eu não pisquei. Meus olhos ardiam, as lágrimas escorriam, mas eu mantive a luz firme enquanto o cheiro de sangue velho inundava meus pulmões. Fiquei assim por 3 minutos intermináveis, com uma vontade terrível de vomitar, até que o sorriso sumiu e o reflexo voltou a ser apenas eu, chorando de medo. O cheiro dissipou. Respirei fundo finalmente, limpei o suor da testa, pensei em parar o trem e fugir pelos túneis, mas lembrei da escuridão lá fora. A cabine ainda era o meu único porto seguro, o meu refúgio. Entramos no setor leste, quilômetro 4, o rádio do painel chiou. Era a voz da minha mãe. Ela faleceu há 5 anos. Meu coração parou. A mão foi quase por instinto em direção ao botão do rádio. Não responda. A regra 2 gritava na minha cabeça. Eles usam memórias para pescar. Eu mordi o meu lábio até que senti gosto de sangue. Fechei a mão em punho e empurrei o manche de aceleração para 40 por hora. O choro dela se transformou em um grito estridente, agoniante, metálico que foi ficando para trás na escuridão do túnel. Doeu muito. Mas depois de superar o meu próprio ímpeto desesperado, as luzes do painel piscaram 1, 2, 3 vezes vermelho sangue. A inspeção. Regra 4. Cortei a energia dos motores de uma vez. O trem 404 rangiu até parar completamente no meio do nada. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Tapei a minha boca e o nariz com as 2 mãos. Algo caminhava sobre os vagões. Algo pesado o suficiente para amassar o aço a cada passo. O som parou bem em cima da minha cabeça. Um pó fino de ferrugem caiu do teto. Ouvi o som de garras grossas arranhando a escotilha de ventilação, tentando encontrar uma fresta. Eu fechei os olhos e rezei para tudo que eu conhecia. Durou 5 minutos. O peso simplesmente sumiu, desapareceu. Não ouvi passos se afastando, apenas sumiu. Liguei os motores de novo, desesperado para sair dali, mas eu sabia muito bem o que estava chegando. Quilômetro 18. A curva para o setor de descarte. O farol cortou a escuridão e iluminou os trilhos. Havia uma montanha de lonas pretas bloqueando o caminho. Aquilo era enorme, quase tocava o teto do túnel e estava se mexendo, se desenrolando. Não freie! Eu empurrei a alavanca até o limite. O trem urrou, a pilha de lixo se levantou, revelando membros compridos demais, desproporcionais demais, envoltos na lona suja. Me preparei para bater de frente, mas não houve batida. Apenas um frio que atravessou meus ossos e apagou as luzes da cabine por 1 segundo. Mas eu não tive tempo para respirar, porque assim que o trem estabilizou novamente, a estação 14 apareceu no horizonte. O concreto podre, o breu, e lá estavam eles de novo. Centenas de pessoas de terno cinza viradas para a parede. Mirei meus olhos no painel. Não olhe para eles. Não cruze o olhar. Comecei a contar em voz alta, tremendo. 1, 2, 3. O trem passava voando pela plataforma. 4, 5, 6. Um deles virou a cabeça. Eu vi pelo canto do olho. O rosto não tinha feições, era liso como um manequim. 7, 8, 9, 10. Nós passamos. A estação ficou para trás. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Eu tinha conseguido, eu estava vivo. A porta de aço blindada atrás de mim se abriu. Um rangido lento e doentio tomou conta do lugar. O ar gelado do vagão traseiro invadiu a minha cabine. Regra 9. Se eles entrarem, não olhe. Eu cravei os meus olhos no vidro da frente. Não me mexi. Pelo rabo do olho na tela do monitor de segurança do trem, vi dezenas de ternos cinzas sentados nos assentos vazios. Ouvi o som de tecido roçando no chão. Alguém estava em pé, bem atrás da minha cadeira. Eu podia ouvir a respiração úmida, pesada, roçando na minha nuca. Eu não olhei. Eu congelei e deixei o trem voar pela escuridão com aquela coisa respirando no meu cangote pelos próximos 30 minutos. Luzes. O pátio de manutenção. 5 da manhã. O trem foi perdendo velocidade até parar completamente nos freios automáticos. Assim que as portas destravaram, eu me joguei para fora da cabine, caindo de joelhos no concreto iluminado.
O sol estava finalmente nascendo, e eu estava tremendo tanto que mal conseguia levantar. Olhei para o trem, a porta da minha cabine estava aberta, os vagões traseiros estavam completamente vazios. Ouvi passos. O supervisor caminhava na minha direção, prancheta na sua mão, exatamente como o manual disse. Ele parou na minha frente e abriu um sorriso amigável. Bom trabalho, Carlos. Sobreviveu à primeira noite, hein? Ele anotou algo na prancheta. Alguma anotação para o relatório? Minha boca estava seca. Respondi no automático. Os trilhos estão limpos. Ele assentiu, ainda sorrindo. Mas o sorriso dele me pareceu largo demais por 1 milésimo de segundo. Ele inclinou a cabeça para o lado e disse: Excelente, mas me diz uma coisa, Carlos. O tom de voz dele mudou, ficou mais grave, raspando a garganta. Você teve companhia durante a viagem? A regra 10 piscou na minha mente. O verdadeiro supervisor nunca, jamais faz essa pergunta. Eu olhei para os olhos dele, não haviam pupilas, apenas um fundo cinza e opaco. Eu não respondi. Dei as costas, larguei tudo no chão e corri em direção às escadas da rua. Corri batendo nos azulejos, tropeçando nos degraus de concreto, ouvindo os passos pesados e metálicos começando a marchar atrás de mim. Mas eles pararam exatamente onde a luz do sol tocava o último degrau. Eu empurrei as portas giratórias e caí na calçada. A luz da manhã me cegou. E o barulho do trânsito, o cheiro de café de uma padaria próxima, as pessoas indo trabalhar inundaram o meu campo de visão, o mundo real. Eu desabei no chão, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu estava vivo, eu tinha escapado. Peguei o primeiro táxi que vi. Cheguei no meu apartamento, tranquei a porta com as 2 chaves e passei a corrente. Fechei todas as cortinas, minhas mãos ainda tremiam tanto que eu mal conseguia tirar a jaqueta suja de graxa. Fui cambaleando para o banheiro. Eu precisava jogar uma água no rosto, lavar o subsolo de mim. Fechei a torneira e o silêncio do meu apartamento era a coisa mais reconfortante do mundo. Peguei a toalha e enxuguei o meu rosto, esfregando os olhos cansados. E então, o ar do meu banheiro ficou gelado. Minha respiração condensou em uma pequena nuvem branca na frente do meu rosto. Meu estômago despencou. O cheiro atingiu minhas narinas com força, cobre, sangue antigo e ferrugem. Eu abaixei a toalha lentamente e olhei para o espelho acima da pia. O meu reflexo estava lá. Mas as mãos dele não estavam segurando a toalha. Eles estavam apoiadas na borda da pia de dentro do espelho. Eu tentei dar um passo para trás, meu corpo não obedeceu. Eu estava completamente paralisado. A regra 6. Se você deixar o escuro tomar conta nesse momento, eu lembrei. No túnel, quando fechei os olhos de terror quando a coisa andou no teto do trem, eu quebrei o contato visual com o vidro. Eu deixei o escuro tomar conta. O meu reflexo inclinou a cabeça para o lado, exatamente com o mesmo movimento que o falso supervisor fez na plataforma. Então, os olhos do meu reflexo ficaram completamente cinzas e opacos. Os cantos da sua boca começaram a rasgar, esticando em um sorriso grotesco, cheio de dentes pontiagudos que não cabiam na minha boca. A boca do reflexo se abriu e, com a voz da minha mãe, sussurrou atrás do vidro frio. Fim do turno, Carlos. Até o próximo vídeo.